Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o teólogo Edson Santos, do canal Mestres e Teólogos. Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos trazer um tema muito interessante sobre a numerologia nos 10 mandamentos. Você vai gostar muito desse vídeo. Fique comigo até o final que você vai se surpreender. Mas antes de iniciar, faça sua inscrição. Se você não é inscrito, deixa seu like e compartilha para todos os seus amigos. E se tiver dúvidas, é só deixar nos comentários e nós vamos tentar lhe ajudar. Vamos para a vinheta, em seguida voltaremos com esse belo tema. Até mais. Vamos lá pessoal, então vamos para o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar da numerologia nos 10 mandamentos. Você vai ver como essa numerologia está presente na forma como Deus deu a lei e os mandamentos para o povo de Israel. Então foi lá no Monte Sinai que o povo recebeu as tábuas da lei, ou como conhecemos, os 10 mandamentos. No livro de Êxodo você pode conferir isso. Você pode abrir lá na Bíblia, na sua Bíblia, que você usa aí no seu celular, na sua Bíblia física. Você pode abrir no livro de Êxodo, você pode ler o livro de Êxodo ali, desde o momento que o povo saiu do Egito até quando Deus deu a lei e os mandamentos para o povo de Israel. Ali tem toda a história de como Deus fez isso, beleza? Hoje nós explicaremos muitos detalhes sobre a numerologia que há por trás do hebraico. O mais interessante é que essa numerologia contida nos 10 mandamentos se encaixa perfeitamente. É algo fantástico, pessoal. A Torá, ou Lei de Moisés, é constituída por 613 mandamentos chamados mitzvot. Você tem que prestar atenção nisso, 613 mandamentos. Combinado? E esse nome, mitzvot, significa instrução, direção, ensinamento. Os 10 mandamentos são os principais e resumem toda a Torá. Na mentalidade do povo grego, ela foi traduzida como nomos, que tem a ver com normas ou lei. Algumas vezes a palavra lei pode parecer um pouco negativa para nós, mas em hebraico, Torá significa instrução e direção, que é o caminho por onde devemos caminhar, que Deus ordena. Em toda a Torá, como eu já falei, temos 613 mandamentos, que nós chamamos de mitzvot, que compõem toda a instrução. A Torá ela é eterna. E por que a Torá é eterna? Simples, porque Deus é o quê? Eterno. A Bíblia diz que Deus é o Pai da eternidade, é criador de tudo o que há. Mesmo antes de criar o universo, Deus já existia. Ele criou o universo pelo poder da sua voz. Então o que acontece? A Torá ela transcreve o caráter e a moralidade de Deus. Então dos 613 mandamentos, sai 10. Todos os mandamentos, eles têm como base o quê? Os 10. É uma ramificação dos 10 mandamentos. Então todas as ordenanças que Deus deu para o povo têm sua ramificação ou sua base nos 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são os principais e resumem toda a Torá. A numerologia da Torá é algo muito interessante. Ela é perfeita, interessante e perfeita. Lembre-se disso. Existe uma ciência chamada geometria de Maria. O que é isso? Ela estuda a numerologia da Torá. Esse estudo também pode ser aplicado no Antigo ou no Novo Testamento. Um exemplo, no Evangelho de Mateus, nós encontramos um exemplo para explicar essa numerologia. Existem 14 gerações. E o número 14 ele é importante porque ele define claramente de onde vem a linhagem do Messias, ou seja, do próprio Jesus Cristo. Então o autor ele não coloca 14 gerações ali apenas por colocar. Ele faz questão de colocar essa numeração para identificar de onde vinha a linhagem de Jesus Cristo. Então com base nisso, chegamos à conclusão que o número 14 ele é importante em hebraico, portanto ele não está ali por acaso. Continuando, funciona da seguinte forma, essa ciência chamada geometria de Maria que estuda numerologia. Cada uma das letras corresponde a um número. Então quando se faz a soma dos valores das letras de uma determinada palavra ou de um nome, chegamos a um valor numérico. É aqui que você vai entender como é que você aplica essa numerologia nos 10 mandamentos. Isso é muito interessante.
Então vamos explicar isso para você. Algo muito interessante da Torá são os 613 mandamentos que eu já citei. E aí eles são divididos, em duas partes. Eles são divididos em 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Ou seja, 365 vezes ao homem não faça. Ou seja, é proibido realizar essa ação. E se você olhar, isso corresponde a cada um dos dias do ano, porque o ano é composto de 365 dias. E ele disse 248 coisas que nós poderíamos fazer. E aí tem algo mais interessante ainda, porque é exatamente o número de nervos e ossos que temos em nosso corpo. Será que isso é coincidência? Interessante, né? Então você pega ali os 613 mandamentos, nós temos 365 não faças, ou seja, não pode, isso é pecado, isso é proibido, que corresponde exatamente a 365 dias do ano. E temos os 248, onde nós temos ali nervos e ossos. E quando nós associamos nervos e ossos, nós pensamos em movimento, em ação, em força. Ok? Então, esses 248 coisas que devemos fazer demanda ação e movimento. Portanto, ao praticar os mandamentos do Senhor, estamos vivendo e andando segundo a lei que Ele deu. Tem algo muito interessante aqui, preste atenção nisso. Se pegarmos o número 613, vamos fazer uns cálculos aqui agora e aqui você vai entender. Se nós pegarmos o número 613, que é 6, e somarmos, 6 mais 1 e mais 3, nós vamos chegar a 10. Ou seja, 613 mandamentos tem como base os 10 mandamentos. Olha que coisa interessante. Eu falei no início que a base da Torá e desses 613 mandamentos é exatamente os 10 mandamentos. E se pegarmos o 248, que são as coisas que você pode fazer, e somarmos, nós teremos 2 mais 4 mais 8. Teremos então 14. Vamos continuar somando. Aí você pega 14 agora e você soma 1 mais 4. Nós chegamos à soma de 5. Ou seja, que é metade dos 10 mandamentos, que são exatamente as primeiras leis das tábuas, os primeiros 5 mandamentos. Isso é algo fantástico. Vamos continuar calculando. Se pegarmos agora os 365, que são as ordens que Deus determinou que não deveríamos fazer, aí você soma 3 mais 6 mais 5, chegamos também a 14. E somando 1 mais 4, temos também 5. Ou seja, a metade dos 10 mandamentos que estão na outra parte das tábuas. E quando vamos no Novo Testamento, o que é que nós encontramos? Nós encontramos Jesus resumindo esses 10 mandamentos em 2, que são amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou como a nós mesmos. Então, quando cumprimos esses 2, cumprimos toda a Torá, porque para os hebreus, amar a Deus e ao próximo significa cumprir esses mandamentos. Isso é uma prova de que o Deus que escreveu os 10 mandamentos com seu dedo, isso não pode ser passado despercebido, jamais iria abolir os 10 mandamentos. Porque toda a moralidade que o homem deve viver é espelhada através de sua lei. Então temos o dever de cumprir a Torá e ser leal ao Senhor e ao nosso próximo, independente da fé que cada um pratica. Temos que tratar bem a todos, os estrangeiros, os peregrinos, o pobre, o rico, o branco, o moreno. Temos que amar. Amar na mentalidade hebraica significa isso, cumprir os mandamentos. E o interessante para se observar é que como tudo isso se encaixa perfeitamente. Perfeição é 100%. Então aqui temos duas tábuas com os 10 mandamentos. Lembrando que a escrita hebraica, só para conhecimento, ela se escreve da direita para a esquerda. E na tábua da direita, nós temos exatamente os primeiros mandamentos, todos relacionados a quem? Ao Senhor, o Eterno. E na tábua da esquerda, temos os mandamentos que são relacionados ao nosso próximo. Assim chegamos à numerologia da Torá, como Jesus falou: amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. É muito legal, pessoal, ver como tudo isso se encaixa perfeitamente. Só um Deus sábio para fazer isso. Aí vem um homem perfeito, cheio de pecado, que Deus diz que não existe homem bom na terra. O coração do homem ele é mau desde seu nascimento e quer anular a lei de Deus.
E aí, quem que está certo nessa queda de braço? Por isso que a Bíblia afirma, lá em Salmo 24:1, o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A palavra de Deus por si só é perfeita. Deus é perfeito, tudo o que ele fez é perfeito, e ele jamais daria uma lei que precisasse ser mudada. Então, quando nós cremos que a lei foi abolida ou mudada, nós estamos afirmando que Deus, que não erra e nem tem sombra de variação, errou ao dar os 10 mandamentos. Vamos ver o que diz Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então nós temos um Deus que não há mudança e não há sombra de variação. Como é que esse Deus agora deu uma lei que ele precisa mudar? Ele errou então. Então Deus não é perfeito. Então quando eu digo que Deus mudou a lei, eu estou dizendo que Deus não é perfeito. Você está entendendo a magnitude dessa afirmação? Foi preciso mudar a lei de Deus e seus mandamentos. Estou simplesmente afirmando que Deus, que é perfeito, que não erra, que não é homem para mentir, errou. Que Deus te abençoe. Espero que você possa ter tido um conhecimento que te ajude no seu dia a dia. Mais uma vez eu peço que você faça a sua inscrição, curte, compartilhe essa mensagem e ajude o nosso canal a crescer. Irei deixar aqui fixado algumas informações para você estudar a Bíblia profundamente. Se você quiser, dá uma conferida lá e se inscreve para receber sempre vídeos novos, como eu já falei, e ficar a par de tudo que nós vamos estar trazendo aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo e um abraço. Valeu!